Meu nome é Carlos Eduardo, estudo na EP Francisco Moura Martins e curso o primeiro ano de administração. E hoje vamos falar sobre funções inorgânicas e balanceamento químico. Bem, agora eu vou falar o que são funções inorgânicas. As funções inorgânicas são grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. Aí agora eu vou falar inorgânicos. Os inorgânicos são aqueles que não são formados de átomos de carbono, tal como os compostos orgânicos. E existem as principais funções inorgânicas. São elas o ácido, base, sais e óxidos. As outras funções consideradas secundárias são hidretos e carbetos. Por exemplo, ele falar sobre os ácidos. Os ácidos são compostos covalentes, ou seja, que compartilham elétron nas suas ligações. Elas têm capacidade de ionizar em água, ou seja, formar cargas, liberando o hidrogênio mais o único cátion. E agora eu irei dar alguns exemplos, que são HCl. HCl, que significa ácido clorídrico. O HBr, ácido bromídrico. O H3PO4, ácido fosfórico. Agora irei falar sobre as principais características do ácido. As principais características do ácido são o cheiro forte, sabor amargo, o pH inferior a 7 e baixo ponto de ebulição. Essas aqui são as duas classificações dos ácidos. O hidrácido é o hidrogênio mais o elemento final. O oxiácido já está dizendo, é oxigênio. É o oxigênio mais o elemento final. Agora irei falar sobre as bases. As bases são compostos iônicos formados por um metal que dissocia em água, ou seja, separa cargas liberando o OH- com um ânion. Agora temos 3 exemplos aqui de bases. Vamos aqui pelo começo. O OH significa hidroxila. Então, o que significa essa sigla? LiOH, hidróxido de lítio. BeOH2, hidróxido de berílio. KOH, hidróxido de potássio. Quanto à solubilidade, elas são muito solúveis e pouco solúveis. As muito solúveis, elas são classificadas na primeira coluna e as pouco solúveis na segunda coluna. Vamos falar sobre os sais. O que são os sais? Os sais são compostos iônicos que apresentam no mínimo um cátion, íon de carga positiva diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. E temos aqui 3 exemplos. Vamos lá. O que significa NaCl? NaCl significa cloreto de sódio. CaCO3, carbonato de cálcio. KNO2, nitrito de potássio. E o resultado de uma ação, de uma neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base, onde se forma sal e água. Bem, agora irei falar sobre os óxidos. Os óxidos são compostos binários, que têm 2 elementos iônicos ou moleculares. Possuem oxigênio na sua composição, sendo ele o seu elemento mais eletronegativo. E temos aqui 3 exemplos. O CaO, monóxido de cálcio. SO, trióxido de enxofre. CO3,2, dióxido de carbono. Agora vamos falar sobre o balanceamento. A estequiometria de uma reação química de uma importância por informar o reagente limitante, a massa e o volume. No caso de gases finais dos produtos, a quantidade de reagentes deve ser adicionada para que determinada quantidade de produto seja obtida, dentre outros dados. Portanto, o balanceamento de equações químicas deve ser feito sempre que deseje retirar alguma informação acerca de uma reação fornecida. Para que o balanceamento de reações químicas seja feito de maneira correta, deve se atentar para os seguintes princípios. Bem, aqui temos 2 princípios do balanceamento. O que são lei da conservação de massas? Esta lei indica que a soma das massas de todos os reagentes deve ser sempre igual à soma das massas de todos os produtos. Princípio de Lavoisier. A segunda lei das proporções definidas. Os produtos de uma reação são dotados de uma relação proporcional de massa com reagentes. Assim, de 12 kg de carbono reage com 36 kg de oxigênio. Para formar 48 de dióxido de carbono, 6 kg de carbono reage com
com 18 kg de oxigênio para formar 24 kg de dióxido de carbono. Bem aqui nós temos o terceiro princípio do balanceamento, que é a proporção atômica. Eu vou explicar um pouco sobre como é que é. De maneira análoga, além das proporções definidas, os coeficientes estequiométricos devem satisfazer as tonicidades das moléculas de ambos os lados da equação. Portanto, são necessárias 3 moléculas de oxigênio, O2, para formar 2 moléculas de ozônio, O3. Bem, agora eu iria falar sobre os 3 métodos do balanceamento. Um deles é o método das tentativas. Como o nome já sugere, consiste na escolha de números arbitrários de coeficientes estequiométricos. Assim, apesar de mais simples, pode se tornar a forma mais trabalhosa de balancear uma equação. É um pouco mais difícil. O método álgebra. Utiliza-se um conjunto de equações onde as variáveis são os coeficientes estequiométricos, sendo que essas equações podem ser solucionadas por substituição, escalonamento ou por matriz através de determinantes. O método do redox. Irei balancear essa equação pelo método das tentativas. Bem como podemos ver aqui, nós temos 2 cloro e 2 hidrogênio do lado dos reagentes. Eu vou colocar um 2 aqui, ó. Um aqui e um aqui. Minha equação está balanceada. Bom, o método redox baseia-se nas variações do número de oxidação dos átomos, envolvido de modo a igualar o número de elétrons cedidos com o número de elétrons ganhos. Se no final do balanceamento redox faltar compostos a serem balanceados, deve-se voltar para o método das tentativas e completar os coeficientes restantes.